Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: no mesmo dia, Lucas 24, 13. No mesmo dia iam 2 desses discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o reconhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm acontecido por esses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que iria remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres de entre nós se maravilharam. Pela madrugada foram ao sepulcro, não acharam o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele mesmo não o viram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. Então abriram-se os olhos e reconheceram a Jesus. 2 discípulos, não dentre os 12, mas dentre aqueles 500 que andavam com Jesus, que sempre estavam por perto, estavam andando com um homem que outrora os ensinava todos os dias por 3 anos e meio. Mas por algum motivo eles não reconheceram a mesma voz que por 3 anos e meio os ensinara. Jesus podia ter se manifestado para eles em muitos lugares. Eles estavam vindo de Jerusalém, a cidade santa. Estavam indo para uma cidade desconhecida, ou seja, a origem era Jerusalém, o destino era Emaús, uma pequena cidade na Judéia. Jesus poderia ter falado com eles na origem, Jesus poderia ter abordado eles no destino, mas Jesus preferiu ir com eles pelo caminho. Uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas é o caminho. Todo mundo quer ir conhecer o Japão um dia, o problema é que são 24 horas de viagem. Eu tive o privilégio de ir para o outro lado do mundo mais de 5 vezes, lá para a Ásia, Japão, China, etc. Índia. E aí quando vinha o convite: olha, Tiago, você mês que vem tem que ir para o Japão. Eu ficava: que legal, muito bom. Mas são 24 horas, mais 5 horas de conexão, então são 31 horas. Porque nem sempre o caminho é agradável, nem sempre o caminho você quer, mas o que a gente não percebe é que o caminho é o único processo para você viver o que espera no futuro.
Paulo, que antes se chamava Saulo, perseguidor da igreja, tinha muitos lugares para ter uma experiência com Deus. Inclusive, todo mundo sabe que ele estava em Jerusalém, onde estava o grande templo, onde teologicamente e teoricamente Deus falava no templo. O apóstolo Paulo tinha acesso ao Santo Monte, o Monte Moriá, porque ele era fariseu de fariseus. Instruído aos pés de Gamaliel, ele tinha acesso a toda a parte espiritual de Jerusalém. Ele estava mais próximo do que qualquer um outro da cidade santa. Mas Jesus não falou com ele ali. Jesus se revelou para Saulo no caminho de Damasco. Por algum motivo, Jesus prefere falar no caminho. Às vezes ele não fala na origem, ou deixa a mensagem completa na origem, como foi para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde? Vai para Emaús? Vai para Jerusalém? Vai para Nova York? Vai para onde, pessoal? Vai para a terra que eu te digo no caminho. Vai para a terra que eu ainda te mostrarei. E Deus falou com ele, mas no caminho. Enquanto nós temos resistência com os caminhos, porque o caminho parece nos deixar mais longe do destino que a gente quer alcançar, mas é justamente o lugar que Jesus prefere falar com a gente. Com esses dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus se coloca, a Bíblia diz que ele se colocou ao lado deles dois, e fica a distância de 60 estádios, é mais de quase um dia de caminhada, Jesus falando com eles o tempo todo. E às vezes o caminho te preocupa tanto, às vezes o caminho te pesa tanto, às vezes o caminho te distrai tanto, que Jesus está do teu lado falando contigo. E você não consegue reconhecer a voz que fala contigo há anos. O caminho às vezes tem tanta distração, tem tanta preocupação. Será que alguém vai me assaltar nesse caminho? Quanto tempo falta para eu chegar? Será que a água que eu estou aqui vai dar? Será que esse sol não vai parar? É tanta preocupação, é tanta atenção em outros detalhes que às vezes você não reconhece quem está do teu lado. Quando eles reconheceram, quando estavam sentados à mesa. Porque a mesa, que é lugar de desfrutar, a sua mente se abre. No caminho, que é lugar de atenção, a sua mente se fecha, mas Deus prefere falar no caminho. Ele falou com Saulo no caminho. Ele falou com o povo de Israel no caminho. O povo de Israel sai do Egito. Quem de Israel escutou a voz de Deus no Egito? Eram 2 milhões de pessoas. Quem escutou? 1. Quem escutou no caminho? Os 2 milhões. Os 2 milhões viram a nuvem de fumaça, viram a coluna de fogo. Os 2 milhões comeram do maná. Os 2 milhões viram a água sair da rocha. E na origem, no Egito, não viram. Na terra de Canaã, o destino só desfrutaram, mas no caminho eles conheceram a voz. No caminho eles viram Deus se manifestar. Porque nem sempre Deus vai falar contigo na origem ou no destino, mas no caminho é certo. No caminho é com certeza Ele vai falar. Às vezes você está no meio do teu caminho profissional. Às vezes você está no meio da tua caminhada matrimonial. Às vezes você está no meio do teu caminho ministerial, espiritual. Às vezes você está no caminho buscando alguma coisa. É no caminho que Jesus se coloca do teu lado e começa a falar alguma coisa. A pergunta de hoje será que você está tão distraído com o caminho, tão cansado do caminho, tão desgastado pela caminhada que já não reconhece quem está do seu lado, perguntando como está a sua vida? Ele pergunta para os discípulos: sobre o que vocês estão falando? Eles olham para Jesus com sarcasmo. E às vezes a gente trata Deus com sarcasmo. Assim, você é por acaso um peregrino e não sabe de todas as coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Jesus, que coisa? Jesus está sempre interessado em saber o que você pensa a respeito das coisas. Não é apenas uma ordem, vai para ali.
Mas sempre tem a pergunta: o que você pensa sobre isso? Sobre o que vocês estão falando? Jesus se põe ao lado daqueles discípulos e eles não conseguem reconhecê-lo. Jesus fala com Saulo: Saulo, por que me persegues? O que ele responde? Quem és tu? Ele não conhecia a voz de quem perseguia. Tem gente que está tão perdido no caminho que não conhece a voz do amigo e nem do inimigo. Paulo, quem é você? Ele falou: eu sou Jesus, a quem tu tens perseguido. No caminho você reconhece a voz. Só tem um problema aqui. Quem está disposto a começar a entrar no caminho sem saber para onde está indo? Sem saber o que lhe espera no próximo passo, na próxima esquina? Existiram homens que Deus falou com ele na origem, no caminho e no destino. Jonas. Deus chama Jonas, fala com ele na origem: vai para Nínive. Ele desobedece tentando ir para Tarsis, e Deus fala com ele no meio do caminho, lá na baleia, na barriga do grande peixe, né? A gente chama de baleia, mas é um grande peixe. Jonas. Ele chega em Nínive e começa a discutir com Deus: agora você vai perdoar todo mundo. E Deus continua conversando com ele. Existem pessoas que estão tão mal emocionalmente como Jonas. Prova, se você ler Jonas capítulo 4, você vai ver que ele estava muito mal emocionalmente, bipolar, depressivo, tudo ao mesmo tempo. Num versículo ele pede para morrer, no outro versículo ele fala: estou extremamente feliz porque a borboleira cresceu sobre a cabeça dele. Aí a borboleira morre, no outro versículo ele: quero morrer de novo. Bipolaridade. Então tem pessoas que estão tão mal que Deus tem que falar no início, no meio e no fim. Porque Deus prefere falar todo o tempo do que perder um filho. Deus prefere não parar de falar do que deixar você se desviar, do que deixar você não cumprir a missão que você tinha que cumprir. A de Jonas era ir para Nínive. Então Deus continuou falando. Ele errando, Deus continuou falando. Tem gente que fala: Deus não está falando mais comigo porque eu errei. Deus parou de falar contigo, ou você que não está parando mais para escutar por causa do erro? Porque se Deus parasse de falar com a gente, nenhum de nós poderíamos estar aqui hoje. Nenhum de nós. No caminho. Para quem aqui está no caminho para algum lugar, seja no caminho emocional, no caminho profissional, no caminho ministerial, no caminho da família, familiar, no caminho que você está hoje, Jesus quer colocar-se do seu lado e falar. O problema é se você vai conseguir escutar. Porque Ele não para de falar. Ele não para de falar. Ele, quando vê um filho, principalmente um filho e uma filha, que está indo para um lugar que não deveria ir, ele interrompe. Nem que ele faça você cair do cavalo, como fez Saulo cair do cavalo. Nem que ele te bote uma cegueira temporária, como fez Saulo parar de enxergar. Nem que ele tenha que caminhar o dia todo, como caminhou com esses 2 discípulos até Emaús, e depois parar uma noite para jantar com eles. Imagine, Jesus perdeu um dia todo com milhões, com bilhões de pessoas no mundo, um dia todo só com você. E ainda parar para jantar com você. Você fala: mas isso é possível? Apocalipse diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, reconhecer e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O grande problema, os problemas da nossa vida começam quando a gente já não consegue reconhecer a voz do caminho. É quando a voz da religião está maior do que a voz de Deus. É quando a voz do boleto que vai vencer essa semana está maior do que a fé em Deus. É quando a voz do medo e da dúvida é maior do que a voz do Espírito Santo dizendo: continua que eu vou tirar esse medo.
É quando a voz do questionamento, ué, mas ele não ia ressuscitar em 3 dias? A mulher falou que viu, mas não tem prova, né? É quando a voz do questionamento é maior do que a voz de Deus que falou, eu vou ressuscitar meu filho em 3 dias. Olha o que Jesus contestou eles. Mas Deus não disse que ressuscitaria Jesus em 3 dias? Por que vocês estão duvidando? Que coração duro é esse? Vocês têm que ver para crer? A fé não exige visão. Você não tem que ver nada para acreditar. Com fé, você tem certeza das coisas que não se veem. Aliás, uma exigência para você ter fé é acreditar sem ver. Se você vê, já não é mais fé. É natureza humana, vi e acredito. A natureza da fé é acreditar no que você não vê. Para você acreditar no que você não vê, você precisa pelo menos escutar. É por isso que por mais que aqueles homens estivessem com, a Bíblia diz, eles estavam com os olhos fechados para que não o reconhecessem, mas os ouvidos estavam fechados? Porque quando Deus tapa um sentido como a visão, é porque Ele quer abrir outro como a audição. Então às vezes você não está vendo com os olhos Jesus, mas pela voz você fala, é o Mestre. Os discípulos estavam num barco. Jesus já tinha morrido, estava naquele período, ressurreto, mas ainda na terra. Os discípulos no bar da Galileia, ele abaixa, acende um fogo e começa a assar um peixe. Ele levanta, olha para o barco e fala, vocês têm algo para comer? Pedro fala, pedindo comida para a gente, esse homem. João começa a olhar. Eu não sei se foi o jeito de andar. Eu não sei se foi a forma dele agachar para acender o fogo. Mas eu tenho para mim que foi o timbre da voz quando ele falou, tens algo para comer? Porque logo depois João falou, é o Mestre. É Jesus. A Bíblia diz que Pedro começa a colocar roupa porque estava nu, estava pescando nu. Ele começa a colocar roupa, se joga no mar e vai nadando até Jesus. Mas quem reconheceu foi o discípulo íntimo. Que apesar de fisicamente ninguém estava entendendo se era Jesus ou não, a voz era inconfundível. Você pode não estar vendo Deus na situação que está, mas a voz dele é inconfundível apesar dessa situação. Você pode não estar vendo Deus aí no meio dessa tribulação, mas a voz dele é inconfundível no meio dessa situação, na tempestade. Ele vem andando e ele era confuso, tão confuso que eles acharam que era um fantasma. Ou seja, a imagem estava confusa e todos falaram, é um fantasma. Mas Pedro matou a charada ali e disse, se és tu, manda-me ter contigo, porque pela voz eu reconheço. Pode parecer uma imagem de fantasma, mas a voz é inconfundível. Quando Deus fala contigo, não tem confusão. Quando Deus fala contigo, não resta dúvidas. Quando Deus fala contigo é porque já está na hora de agir. Ele vem dando sinais, Ele te dá sonhos, mas quando Ele para falar contigo é porque está na hora de começar a acontecer o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para quem o ama. É isso que vai acontecer para quem está escutando a Deus. Qual a dificuldade de tudo isso? É porque é no caminho. Se fosse na origem que eu estou sentadinho esperando a direção, ou no destino que eu já estou desfrutando da recompensa, mas é no caminho, é justamente no meio da luta, é justamente no meio da dúvida, é justamente na hora do sol mais quente, é quando a água está acabando e eu ainda estou no meio do deserto, é quando eu estou naquela confusão, meu Deus, eu estou no meio desse perigo, ainda falta tanto para caminhar, é justamente nessa hora que Deus começa a falar, e eu entendo ou não. É no meio do caminho. Deus é especialista em falar no meio do caminho. No meio do caminho. Se você está no meio do caminho para qualquer coisa na tua vida, feliz, bem-aventurado é você.
Porque você está no lugar certo para escutar a voz de Deus. Se você não está nem na origem nem no destino, você não tem nem como... Sabe quando você nadou esses dias, há um tempo atrás, eu fui para um lugar de praia e tinha um barco parado a alguns metros de distância da orla e tinha uns amigos meus nesse barquinho. E eu fui nadando. Eu não sou um atleta. Eu falei, dá para nadar. Só que eu calculei errado a distância, estava muito longe, parecia estar perto. No meio do caminho, eu olhava para trás, não dava para voltar porque estava longe, e olhava para frente, não dava para continuar porque estava longe. Esse é o problema, que no meio do caminho não dá nem para você voltar para a origem e nem seguir para o destino, se você não escutar a voz certa. Então eu gritei, eu estou cansado. E o marinheiro do barco falou, fica aí então, que eu vou te buscar. Mas sabe o que meus amigos estão falando? Nada, rapaz, nem bobeira, vem! Se você não souber reconhecer a voz certa no meio do desespero, você vai tentar nadar e vai afundar. Às vezes no meio do caminho, vai vir a voz certa falando, fica aí que eu vou aí te buscar. Fica parado! Eu vou até você. Eu vou te resgatar. Eu vou te pegar pela mão. Eu não vou deixar você afundar. Aliás, quando Pedro, o mesmo que falou, se és tu, manda-me ter contigo, é o mesmo que depois de alguns passos afundou. Jesus deixou ele afundar para ver como é que é, viu? Para você aprender. Não confunda Deus com o diabo. Vingativo é o diabo. Deus é misericordioso. Será que Deus está se vingando de mim? Pedro fazendo tudo errado, a Bíblia diz que Jesus meteu a mão na água. Puxou Pedro para cima. Porque ele não aguenta ver um filho se afogando. Aí você acha que logo contigo Deus tem prazer em ver você se afogando? O homem que dias depois ia falar que não o conhecia por 3 vezes, ele salvou? Imagina você que não negou e nem disse que não conhecia. Ele não vai te salvar? Deus tem um pacto contigo. Você pode não ter um pacto com Ele, mas Deus tem um pacto contigo. Como é que você sabe? Porque você é humano e Deus fez um pacto com a humanidade quando mandou Jesus Cristo. Se você é ser humano, Deus tem um pacto contigo. E se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu único filho, aí esse pacto vira de salvação, de redenção. Não existe a mínima possibilidade de você morrer no meio do caminho. O Deus que te chamou na origem vai te guiar até o destino. O Deus que mandou você sair é o Deus que vai te proteger até a chegada. O Deus que vê você perdido e sem direção, com dúvida e questionamentos, é o mesmo que se coloca do teu lado e fala, por que você está com dúvida? E vai andando contigo até você entender que é Ele falando. Presta atenção, Jesus não desistiu daqueles dois. Estava entendendo nada, Jesus falou, estou de saco cheio, vou embora. É ruim de Deus desistir de alguém, hein? Você desiste, Deus não desiste não. Você já deixou gente para trás. Jesus não deixa ninguém para trás. Você cansa das pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Só que Ele gosta de falar no meio do caminho, que é justamente quando a sua mente está mais confusa, está mais cansada. Voltando à viagem do Japão, eu lembro de uma vez que eu fui para lá, que eu viajei 14 horas até a cidade de Dubai, para trocar de avião e viajar mais algumas horas, se não me engano, 11 ou 12 horas até Tóquio. E eu tinha que ficar 7 horas no aeroporto. E eu estava confuso, porque já estava 6 ou 7 horas a mais no fuso horário, eu estava cansado. Você não sabe bem onde ir para comer, você fica naquela. Aí você está com fome, está cansado, está perdido, está inseguro porque não fala o idioma, está exausto e desanimado porque ainda falta mais da metade da viagem. Você já está quebrado e ainda falta metade da viagem. Como nessa situação você vai reconhecer a voz de Deus?
Por isso, a partir de hoje, não importa o quão cansado você esteja, quão exausto ou perdido você esteja, dá uma olhada para o seu lado, porque Jesus sempre está no meio do caminho. Fica de pé, eu quero orar por você. Eu preciso orar por você nessa noite. Senhor Jesus, Tu não abandonas nenhum dos seus. Tu não abandonaste Pedro. Judas, que te traiu, Tu chamaste de amigo. Ele seguiu o caminho dele porque quis, porque a misericórdia estava em Cristo. Senhor, nós sabemos que Tu também não vai nos abandonar. Não vai nos deixar perder. Não vai nos deixar seguir caminhos que não Te agradam. Por isso que nós Te pedimos nessa noite é fala conosco, ainda que seja nessa confusão do meio do caminho. Deixa nossos ouvidos abertos para escutar a Sua voz. Deixa os nossos ouvidos abertos para entender a Tua voz. Queremos Te ouvir. Pai, se qualquer pessoa aqui está justamente entre a origem e o destino, não dá nem para voltar, nem para continuar, chegou a hora, Senhor, deles escutarem a voz de Jesus. A voz que dá destino, que vira um GPS nesse caminho, que renova as forças. Fala com eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia!